Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação da economista Cíntia Agostini, para falar sobre a estagnação do crescimento populacional e os impactos econômicos. Cíntia, bom dia. Bom dia, Rita, Ricardo, aos nossos ouvintes. Às vezes a gente não se dá conta, né, porque esses impactos acontecem. E não são poucos. Há pouco tempo atrás, realmente pouco tempo atrás, a gente falava do término do que a gente chama de bônus demográfico lá em 2038, 2040, no estado do Rio Grande do Sul. E os últimos dados que foram apresentados pelo IBGE agora e que já foram divulgados, etc. e tal, eles nos dão uma outra perspectiva e uma antecipação dessa queda do bônus demográfico. E o que é isso? É mais gente ativa do que inativa, é mais gente produzindo no mercado de trabalho do que gente que não está produzindo. E aí a gente está falando das nossas crianças e dos nossos idosos, fundamentalmente. Fato é de que o Brasil, pelas estimativas populacionais que a gente tem hoje, chega nesse assim, teto da população brasileira em 2042, e a partir dali a tendência é a população brasileira diminuir. Só que no caso do estado do Rio Grande do Sul, que já lá atrás, há muito tempo se fala, que ele tem aí toda uma lógica muito próxima de países da Europa de crescimento populacional, esse teto demográfico provavelmente vai chegar em 2027, ou seja, daqui alguns poucos anos. Nós estamos falando de que 4, 5 anos nós chegarmos no teto, que é uma estimativa de 11,2 milhões de habitantes no estado do Rio Grande do Sul, e a partir dali começar a decrescer a população gaúcha. Para o nosso ouvinte ter ideia, 2027 no Rio Grande do Sul, a média brasileira 2042, e tem estados que esse teto demográfico, a princípio, pelos dados que se tem hoje, chegam lá em 2047, como o Espírito Santo, muito tempo depois do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque são estados que cresceram posteriormente, que têm uma média de idade ainda menor. Nós somos um estado, né, que fez um movimento de crescimento anterior e que agora começa a demonstrar estagnação. E óbvio, né, gente, isso tem muito a ver com o número de filhos por família, com a característica populacional. Apesar de a gente entender que a nossa região, por exemplo, recebeu população e cresceu mais que a média estadual, muito mais, na verdade, que a média estadual, nós estamos sentindo que o estado do Rio Grande do Sul está envelhecendo. E aí vem as questões econômicas. Bom, se eu tenho menos gente entrando no mercado de trabalho e a gente está querendo viver mais tempo, se eu já tenho hoje um problema, por exemplo, de previdência, o nosso problema de previdência, ele fica muito maior. A média de idade no estado do Rio Grande do Sul já é de 38 anos. A mediana no Brasil é de 35, né? Então, nós estamos falando aí de uma população mais velha, que vai precisar, sim, de mais cuidados, por exemplo, de saúde, e daí eu estou falando de política pública, mas que também vai ser uma população que ela não tem como continuar trabalhando. Então, tem que ter gente entrando para quem está saindo. Se a gente já tem uma dificuldade hoje, imaginemos ali na frente. Então, são vários aspectos que dão conta assim, tá bom, o que eu faço com o meu negócio se hoje a gente já fala de precisar de mão de obra, tá? Quando nós olhamos para a indústria, por exemplo, tem várias indústrias, vários setores que conseguem proporcionar e ter uma estrutura de automação. E aí a automação do negócio vai dar conta de substituir mão de obra. Só que tem limite, nos serviços a gente não consegue fazer isso, no cuidado a gente não consegue fazer isso, no lazer, no entretenimento, no comércio, no turismo, a gente consegue fazer pouco de uma automação que, em regra, né, troque uma pessoa por outra. Mas além disso, né, nós estamos falando de uma população, que é o caso da população brasileira, que tem uma produtividade que é 1/4 da população americana. Então, nós estamos falando de um estado que daqui 4 ou 5 anos começa a decrescer a população e que mesmo assim a gente não consegue ser mais produtivo. E essa maior produtividade daí tem a ver, sim, com educação, por óbvio, e também vai ter muito mais a ver daqui para frente com uma inserção tecnológica, porque aí eu posso ter ganhos de produtividade se esta mão de obra consegue dar conta disso. Então, tem uma perspectiva que é olhar para a política pública para as pessoas que estão envelhecendo, é dar condições para essas pessoas envelhecerem com qualidade, mas entender quem está entrando e como dar conta do mercado de trabalho. Porque como eu vou crescer se eu não tenho mais gente para trabalhar? Eu tenho que encontrar alternativas. E essas alternativas podem estar associadas à automação, à tecnologia, etc. e tal, mas principalmente ao aumento de produtividade de quem vai estar aqui. E isso não acontece de uma hora para outra. Esse aspecto já vem sendo tratado há muito tempo. Já se fala há muito tempo, mas a gente não planejou.
a gente não olhou para ele com a seriedade que precisa olhar, né? Tanto que a gente tem aí um contingente populacional muito grande, e nós estamos falando de pessoas acima de 25 anos no estado do Rio Grande do Sul, que tem até o ensino fundamental. 47% da população acima de 25 anos no estado do Rio Grande do Sul tem até o ensino fundamental completo. E aí a gente olha para uma defasagem da qualificação, da formação das pessoas, que é difícil essas pessoas alavancarem as suas carreiras e assumirem funções onde elas consigam ter um resultado melhor e uma produtividade maior. Por fim, em média, no início dos anos 2000, nós tínhamos 2,3 filhos por família, ou seja, cada mãe tinha um pouco mais de 2 filhos, né? Hoje é 1,5 já. Nós, mulheres, estamos tendo filhos mais tarde, e aí a opção de ter um filho, quando se tem. Isso também muda as características. E a gente já vê, né, nessa perspectiva, os nossos municípios, né? Tem muito menos criança, né, vindo aí. Muda um cenário. É claro que quando a gente olha para o Vale do Taquari ainda recebe população de outras regiões, mas a gente tem que olhar o estado como um todo. Isso tem limite nessa recepção de população. Então, esse é um tema que é um tema muito sério para nós olharmos só numa dimensão e numa perspectiva, é pensar o planejamento do nosso território, e agora ele está aqui. Antes era 2038, agora é 2027. É daqui a alguns anos a gente começa a ter uma inversão da curva populacional no Rio Grande do Sul. É um tema que é bastante desafiador, né? Como você destaca, já se fala há mais tempo, já se sabe que vai acontecer, mas quando nós estamos falando de 3 anos para frente, né? Tá batendo a porta, e nós somos um dos primeiros estados, né? Junto ali com o Rio de Janeiro, enfim, e daí tem alguns outros, a gente até trazia dias atrás a entrevista com representantes do IBGE para falar dessa realidade, e você destaca muito bem, né, Cíntia, cada vez tendo filhos mais tarde, ou não tendo filhos, ou tendo, quando tem filhos, normalmente é é cada vez mais comum ter filho único, né, e não mais 2, 3, 4, 5 irmãos como se tinha um tempo atrás. E deixa eu aproveitar, se me permite, Cíntia, é um tema bastante importante, mas eu queria aproveitar a data também para falar como presidente do Codebate, como economista também, porque amanhã é 4 de setembro, 5 de setembro também, os dias que ficaram marcados, né, no nosso Vale do Taquari. Teremos até programações especiais aqui na Rádio Independente, porque o prejuízo foi bastante grande, além de vidas que se perderam, mais de 50. Tudo aquilo que a gente viu em setembro, que foi pior ainda em maio. Mas qual é que é a análise que dá para fazer passado um ano, hein, Cíntia? Porque, ao que me parece, as coisas não estão andando nem perto de como deveriam andar. Daqui a pouco elas começam a acontecer e vai ser rápido, né? Esperamos que isso aconteça, mas por enquanto, do que a gente tem percebido é muita promessa, está sendo assinado um contrato, mas aí a obra não começa. 1 ano se passou. E nós não temos uma casa entregue, seja pelo governo federal ou pelo governo estadual. Apenas a gente falava agora há pouco, o Grupo Fronte, né? Empresários, voluntários que estão realizando essa entrega de casas permanentes. Hoje tem mais casas temporárias que serão entregues em Cruzeiro. Mas o que dá para tirar, além de casas, outras demandas aí que nós temos na região em relação àquilo que vimos no ano passado? Eu acho que essas coisas, ao fim e ao cabo, no final, elas todas se associam. Mas esses dias me perguntavam assim, Cíntia, é muito ou pouco tempo? Foi essa a pergunta. Eu disse assim, depende. Para uma família, 1 dia é muito tempo. 1 semana num abrigo é muito tempo. É muito tempo. Quando a gente olha para o planejamento do que a gente precisa fazer, talvez não. Talvez esse tempo é o tempo que se precisa. E eu não estou aqui falando que eu acho que nós estamos numa velocidade correta, muito antes, pelo contrário. Mas para as famílias, e é um pouco do que tu destaca, né, Ricardo, que estão lá, é muito tempo. Elas estão em abrigos há muito tempo. E aí, quando a gente olha para o que aconteceu em setembro, porque volta a acontecer em novembro, porque volta a acontecer em maio, me parece que tem um aprendizado do momento, do fato, do que a gente vivenciou, né, de como nós fizemos um movimento da ajuda humanitária, porque no início ninguém sabia o que fazer, né? E infelizmente, maio, já nós tivemos, é difícil dizer isso, né, mais experiência, considerando que a gente viveu em setembro, tá? Então, uma coisa é isso, mas nós não estamos organizados para, e aí isso seria um plano de contingência. Outra coisa é isso que você traz, né, Ricardo, que é o processo de reconstrução, que sim, é muito lento. É muito lento porque quando a gente fala do nosso problema mais difícil aqui, que é casa para as pessoas morarem, a gente está falando de um laudo de uma casa destruída, que precisa ser feito,
um terreno que precisa ser encontrado e comprado, uma liberação de recurso para uma construção de uma casa nova. Isso é um processo gigante, né? Gigante quando a gente olha o que está acontecendo nessas condições. As primeiras casas começando a ser licitadas e construídas agora da enchente de setembro. É muito tempo para a vida dessas pessoas. Tanto que a gente já sabe de municípios da região e de outras regiões que têm recebido um contingente populacional nosso, porque as pessoas não têm onde ficar, elas não têm onde morar. E o outro aspecto, e aí a gente está falando de casa, mas a gente pode falar de reconstrução de estrada, a gente pode falar de reconstrução de ponte, e tudo isso está muito lento, porque a gente vê termos de referência sendo construídos, propostas sendo feitas, mas o ritmo é um ritmo que não acalenta o nosso coração à medida que nós precisamos de respostas. E o outro que me parece que é o que a gente tem que fazer daqui para frente, que é fazer ações planejadas. E não é só o fato de planejar ou discutir. Não, tem que discutir, tem que planejar, mas tem que agir. Então, nós precisamos ter, por exemplo, um sistema de alerta regional, um plano de contingência regional, toda uma estrutura de gestão que consiga fazer, né, com que nós passamos ou que nós minimizemos o impacto de próximos eventos. Né? Então, nós temos aqui uma perspectiva de prejuízos, e aí vai ao encontro, né, da vida das pessoas, do negócio, de mais de bilhões, e se a gente somar tudo isso, né, passam de muitos bilhões, porque é olhar para aquelas pessoas e aquelas famílias e aqueles negócios, e os equipamentos públicos que a gente perdeu 3 vezes, em alguns casos, e foram tentados novamente, e de como nós nos reconstruímos a partir dessa perspectiva. Então, nós estamos falando de prejuízos de bilhões, nós não podemos, em hipótese alguma, aqui calcular as vidas, né? Porque é isso, nós estamos falando de vidas, e eu vou repetir aquilo que eu tenho dito. Em maio, 40% das pessoas que nós perdemos são pessoas daqui do nosso vale, é o maior desastre brasileiro vivido no nosso vale, é disso que nós estamos falando. Tá? E aí, como dar conta, infelizmente, porque os próximos virão, dos próximos eventos de uma forma que a gente consiga estar melhor organizado. Eu não tenho dúvida, Ricardo e Rita, de que não é um olhar local que vai resolver isso. Eu não consigo resolver o problema de Lajeado, porque o problema de Lajeado é decorrente talvez da chuva de Mussum, né, de Santa Teresa. Então nós temos que nos olhar regionalmente. Os passos que estão sendo dados enquanto organizações públicas, Estado e União, são os passos que entendem que é possível, mas sim é muito lento, e a gente sabe que é muito lento, porque a vida das pessoas necessita disso. Mas ninguém, nem município, nem Estado, nem União, estava e nem está preparado para eventos desse tamanho. A gente não está, a gente não se educou para isso, a gente não sabe lidar com isso. Quando aconteceu, ficamos todos sem saber o que fazer. E a prova disso é que a rádio teve que resolver coisas e mediar ações que nós não tínhamos estrutura para fazer. Né? Então, assim, ninguém preparado para. Quiçá nós tiramos isso de lição para estar, né? Seja qualquer tipo de evento extremo. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Então, assim, Ricardo, o que me parece nesse contexto como um todo, né? A nossa briga, se é que esse é o termo que eu posso dizer, regional, é de que a gente faça esses movimentos, né, mais articulados e planejados, de que a gente consiga fazer isso enquanto ações regionais, e está todo mundo envolvido nisso. O nosso comitê, que é um comitê que envolve as organizações, está trabalhando nessa perspectiva e cobrando respostas. Mas, infelizmente, elas são muito mais lentas do que a gente esperava. Por mais que a gente cobre o tempo todo o tempo de que nós tenhamos essas respostas, a gente está torcendo porque a gente não tenha novos eventos. Tá? É mais ou menos assim, porque a gente ainda não está preparado, e nem sei se um dia vai estar completamente preparado, mas melhor preparados nós precisamos estar. É uma realidade dura e crua. Muito obrigado, Cíntia.